Bom, então vamos adiante, gente. Dascal falava que a língua pode ser vista como tecnologia, e isso é mais ou menos compatível com a gente pensar, já que a língua vem do corpo, que o corpo é uma mídia, o que é completamente possível. Então eu trouxe para vocês uma classificação, basicamente, né, das mídias proposta por um teólogo, na verdade um sociólogo alemão que se especializou na área de comunicação social, chamado Harry Pross, que vai dizer que de fato o corpo é uma mídia primária. Vamos ver aqui. O Pross dizia, né, que a sociedade é feita de vínculos e a comunicação, no caso a comunicação social via mídias, né, faz parte de um processo de horizontação dos valores, né, perdão, horizontalização dos valores. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a, a maneira da gente estabelecer convívio social é se tocando desde fisicamente até se tocando através das mensagens. E quando esse corpo de mensagens, essa dinâmica, né, não funciona, é porque a sociedade está doente. Então não preciso nem falar do que foi a eleição do ano passado e como que a nossa sociedade está doente, porque os vínculos estão totalmente ou rompidos ou poluídos com ódio, mentiras e uma série de outras coisas. Então a gente vai ter um texto mais para frente que vai explicitamente falar disso, né, quando a gente for falar de mídias sociais. Mas vamos adiante, né? O centro da teoria do Pross é a ideia do vínculo. Vincular é criar um espaço comum, que é a base primeira para você ter uma comunicação. Parece muito óbvio, mas na verdade não é. A gente tende a achar que quando você diz é que você vai começar o vínculo. Não, o vínculo existe antes. O dizer, o comunicar sustenta esse vínculo, né? E romper o vínculo é uma maneira de segregar, né? A ideia de que você, para ter desenvolvimento social, precisa de vínculos comunicacionais, ela repete a ideia de que uma criança só adquire linguagem, só se desenvolve enquanto ser humano também se ela tiver vínculos, no caso, vínculos afetivos. E essa é uma ideia que também combina com o Bruno Latour, que a gente viu, e o Latour é tributário de um outro sociólogo francês chamado Michel Serret, que também vai falar sobre isso, né? Quando os vínculos estão enfraquecidos, como eu já disse, você tem doença ou violência social, né? E essa violência pode ser simbólica, claro, não precisa ser só violência física. Nesse caso, o que é esse conjunto de vínculos sociais? Como ele se estabelece? Ele se estabelece num campo de tensão entre o que seria amor ou ódio, ou seja, aproximação, comunhão, né? Ou afastamento, rompimento, discórdia, tá certo? Quando a gente pensa nisso, então, todas as mídias são sociais na medida em que elas estabelecem, mantêm ou rompem esses vínculos. E a mídia mais óbvia e primária que existe é o corpo. O corpo usado como mídia, né? Aliás, o que é então essa mídia primária? É o próprio corpo usado como mídia sem nenhum tipo de aparato externo. Então, a gestualidade, a expressividade do olhar, da face, a postura, os sons, os odores, quão próximo a gente está das pessoas, tudo isso faz parte, a gente sabe, né? Os sociolinguistas estudam, né, por exemplo, a proxêmica. Tudo isso faz parte do dizer e da comunicação, né? Então, mas para nós, assim, grosso modo, mídia primária, a mais óbvia é mesmo a fala, né? Toda comunicação começa numa mídia primária. É nessa mídia que os indivíduos se encontram face a face, corporal ou imediatamente. E toda comunicação retorna para lá. Isso é uma coisa muito importante, né? Por mais que você esteja, digamos assim, ó, fingindo que está falando no celular dentro da realidade virtual com um robô, né? Se você escuta alguma coisa de lá, essa escuta ela vem para o corpo. E se ela tiver efeitos de sentido, e ela vai ter, esses sentidos serão também sentidos no corpo. Mesmo que seja uma coisa tão neutra do tipo um acréscimo de informação, mas a gente sabe que tudo que a gente tudo que a gente escuta é apreciado, né? O Bakhtin vai falar muito disso, né? Que a escuta é ativa. Tudo que a gente escuta já escuta fazendo uma apropriação. E
apreciação, perdão. E essas apreciações, elas são sentidas no corpo, né? Essa é uma verdade inescapável. É uma das questões interessantes de inteligência artificial que a gente vai falar também mais lá para o fim do curso. Como então que isso se manifesta na verdade, né? A gente pode pensar nos códigos, né? Se vocês olharem aqui à direita do slide, tem uma série de códigos sociais em que a gente percebe a mídia como corpo. É como se fossem gêneros, né, midiáticos, mas nesse caso a mídia é o corpo. E a gente às vezes não conhece essa gramática explicitamente, mas a gente sabe participar desses discursos, né? Então a gente sabe que tipo de olhar, o que os certos tipos de olhar expressam, mesmo que a gente não nomeie. A gente sabe como as posições e a proximidade dos corpos significam. Essa consciência do corpo, de como eu uso o meu corpo para comunicar, ela está vinculada a uma inteligência tátil e proprioceptiva. Propriocepção significa percepção do meu próprio corpo como um corpo, né? É o tipo de coisa que complica a vida de pessoas que têm certas doenças em que elas não conseguem mais pensar, coordenar, né, o seu corpo. Ou, por exemplo, pessoas que são amputadas, às vezes continuam sentindo dor ou sentindo a presença daquele membro que foi amputado. Isso é um dos signos da propriocepção, né? Então, a gente tem consciência do corpo, ou tendo consciência do corpo, essa mídia serve para que você domine o ambiente, no sentido do ambiente espacial, e estabeleça a comunicação. E é assim que a gente recebe e produz apelos sensoriais que capturam a atenção do outro, que encantam o outro, e é isso que mantém o social andando na visão do PROS, né? O corpo também pode ser visto como um texto cultural, no sentido de que ele impregna esses símbolos da cultura e ele se regula, né? É como eu estava dizendo, você sabe como se portar corporalmente em diversas situações. Se eu pegar um gênero tipo aula expositiva, você senta de um jeito, olha de um jeito, se move de um jeito, certas coisas você não faz com o rosto, ou com o corpo, ou com os pés, né? Às vezes a gente está dando aula para ensino fundamental e médio e percebe alunos que não entenderam ainda, né? Os corpos ainda não estão impregnados desse texto cultural, ou eles vêm de um contexto cultural onde isso não é significativo, né? E as interações corporais, que propósito elas teriam na espécie, né, humana? É justamente superar carências. Qualquer tipo de carência, tanto biológica, como você quer um toque, por exemplo, ou você quer comida, ou você quer matar, ou você quer abrigo, você quer calor, né? Como culturais, você quer informação, você quer pertencer a um grupo, você quer algum tipo de solidariedade, né? E ele vai dar esse exemplo do som, né? Quando todo mundo já teve essa experiência de ir num show, etc., e em algum momento você se sentir tocado, você não entende muito bem porquê, mas você se sente tocado, emocionado por aqueles sons que vêm do palco, né? Ele vai dizer que isso é um tipo de mensagem que o corpo captura, né? Bom, se o corpo é a primária, e aí seria o corpo, só o corpo, o que seriam as secundárias? Todos os objetos externos que você agrega ao corpo e que geram algum tipo de significado social. Então, tatuagem, roupas, adereços, né? Todo tipo de adendo, né? Tudo que vai além. Então, por exemplo, a voz saída direto do corpo é primária, mas se você sopra um instrumento musical, isso já é secundário, porque aquele som não é o som só do corpo, mas do corpo e mais esse adendo, né? Qualquer tipo de extensão, de prótese, máscaras, pinturas, etc., são mídias secundárias, né? E o que tem de interessante para a gente, assim, particularmente, é que uma mídia secundária, ela demanda um aparato de produção daquele que emite a mensagem. Então vamos pensar no livro impresso, né, como mídia secundária, né? O autor precisa ter lá uma gráfica, um editor, alguém que produza esse material. O receptor, no caso o leitor, comprou o livro e ele lê. Ele só precisa conhecer o código, né? Ele precisa ser alfabetizado. Mas o aparato, né, a responsabilidade, o custo de produção do aparato é daquele que emite, né, daquele que produz a mensagem.
Em relação à primeira, o que as mídias secundárias representam de ganho e de perda, né? De ganho, a mídia secundária inaugura a ideia de uma presença virtual, e isso gera um alongamento da percepção do tempo. Então a gente hoje lê um romance do século XVII, por exemplo, né? Consegue se emocionar, entender alguma coisa, conhecer alguma coisa do contexto de um texto que foi escrito, sei lá, 3, 4, 2 mil anos atrás, né? A Bíblia, por exemplo, continua um livro, sendo um livro presente, né? Que mantém certas narrativas presentes virtualmente, certos personagens presentes virtualmente. Outra coisa que acontece é que uma mídia secundária, ela multiplica o tempo, né? Então, vamos pensar um pouco assim esse vídeo não, porque ele já seria terciário, mas vamos pensar numa aula escrita, vamos pensar nas aulas do Foucault, por exemplo, né? Que ele transformava, ele escrevia as aulas e depois viravam livros, né? Então você tem uma aula de 1 hora, se eu anotei essa aula e publiquei, eu posso multiplicar essa 1 hora por tantas vezes quantas as pessoas que forem ler, né? Então a mídia secundária multiplica o tempo, né? Agora, o retorno da mídia secundária ao corpo é uma perda. Por quê? Se você imprime, por exemplo, uma foto, você consegue perceber que trata-se de um corpo, mas você não toca nesse corpo, né? Então, quando você fala da mídia primária, eu percebo que alguém está falando, mas eu posso voltar a minha voz àquele que está falando imediatamente. Se eu leio o livro de alguém e dou uma resposta, não vai chegar nesse alguém, né? Teria que procurar esse corpo desse alguém ou publicar de novo. Então o retorno, né, ao lugar de onde veio a mensagem, ele é mais problemático. E como eu já disse, você depende desses aparatos externos, né? Então cria-se uma certa dependência nesse tipo de comunicação. Finalmente você tem as mídias terciárias. Qual que é a diferença das terciárias para as secundárias? Nas terciárias, não só quem produz depende de um aparato técnico, como quem recebe também depende. Então aí falamos desse vídeo, né? Eu estou produzindo ele aqui digitalmente no meu computador, estou postando para vocês. Se vocês não tiverem computador, vocês não vão conseguir assistir. Computador ou celular ou algum dispositivo digital, né? Então, o custo, digamos, na mídia terciária, o custo da produção ele é dividido ou às vezes empurrado para aquele que recebe. Você precisa ter um aparato para poder se engajar no vínculo, né? Então, todos os corpos envolvidos utilizam aparatos para codificar e decodificar. Você acaba criando um ambiente imersivo. Você se comunica, você retorna, digamos, para a fonte, mas não diretamente para o campo. Na verdade, o seu aparato de decodificação, né, retorna para o aparato de codificação, né? Você vai ter o tempo, a energia e o trabalho necessários, né, para decodificar, né, que é correspondente em alguma medida ao tempo e o trabalho da produção. Tá certo? Agora, o que é um ganho? Você consegue dividir e multiplicar os tempos. Então, não é só uma soma, como eu dei o exemplo, né? Eu escrevo uma aula num papel, tiro xerox e você, cada um que ler a aula, é como se tivesse tido 1 hora de aula. Aqui eu posso, ao mesmo tempo, né, dividir, multiplicar o que eu estou falando em diversos canais, né? Eu posso receber essas coisas de vários lugares simultaneamente. Eu posso estar escutando o rádio ao mesmo tempo em que eu leio o jornal e estou vendo um programa de televisão, né? O que acontece então? As carências, aquelas carências que toda comunicação e todo vínculo visa superar, elas são atendidas através de equipamentos. E você acaba criando então paisagens simbólicas, né? Paisagens midiáticas em que a gente está imerso e que supostamente superariam essa carência, mas só que elas não são superadas como se fosse o contato face a face. Se você traz o computador, o PROS não fala do computador, né? Ele está falando ainda de rádio, televisão e tal. Mas, se você traz porque o computador naquela época era uma máquina científica, né? Não era uma mídia, né? Assim, uma mídia social. Então, se você traz isso para o computador hoje, tudo isso que ele diz está muito
acrescentado, e além de tudo tem várias propriedades da mídia digital, né, que vão afetar essas paisagens de forma específica. Você vai ter fenômenos, por exemplo, como os memes, né, que são, digamos, uma mesma mensagem que vai sendo modificada e retransmitida ao longo do caminho. Quem recebe pode modificar e retransmitir, né? Antigamente você não tinha isso quando era TV, por exemplo, né? Quando a gente for falar de mídia digital, mais especificamente do Manovich e tal, eu volto a comentar isso com vocês. Quais são as perdas e os ganhos, né? Quando você publica um livro e faz 20 mil cópias, né, é uma coisa. Quando você passa um programa na TV para 50 milhões de pessoas, né, você, na verdade, sequestra o tempo de 50 milhões de pessoas para ouvir o que você está falando, né? A propaganda vive disso, né? O programa de televisão muito bem sucedido, que tem grande audiência, ganha muito para fazer uma propaganda, justamente porque ele te vende o tempo que ele sequestrou do público, né? Por outro lado, e de novo, isso é mais verdade para rádio e televisão, e quando você põe o digital, isso está muito hoje relativizado, porque você tem podcast, você tem YouTube, etc. Mas enfim, vamos pensar na televisão, no rádio. O que você tem é uma sincronização da vida, né? Então, às 5 horas da tarde você vai ouvir, não vai ter outro tipo de programa, todo mundo vai ouvir aquilo, ou por outra. Se eu quiser assistir a novela, tem que ser às 9 horas da noite. Se eu quiser assistir o jogo do Corinthians, tem que ser às 10 horas da noite, né? Do dia tal, né? Qual é o problema, então? Você começa a ter uma cisão entre o tempo do corpo e o tempo das máquinas. A mídia, na verdade, ela começa a ditar uma temporalidade que biologicamente pode ser problemática. Com o digital, então, isso foi lá para o topo, né, das preocupações, né? A gente sabe de doenças, já que a gente chama de doenças, né? As pessoas chamam de vício de internet, vício digital, etc., em que as pessoas dormem cada vez mais tarde porque ficam nos seus celulares com as mídias sociais, que ficam o tempo todo mandando atualizações do que está acontecendo e te deixando curioso e com vontade de ir lá para ver se gostaram da sua foto, ou para dizer que gostou da foto, do post, do outro, etc., né? Mas mesmo a televisão, né? Há trabalhos que mostram domingo à noite sempre tem um vídeo extremamente violento no fim da madrugada, no fim da noite, começo da madrugada. E a produtividade dos trabalhadores começa a cair na segunda-feira. Essa ideia de que segunda-feira é um dia ruim, está todo mundo desanimado, ela tem muito a ver com as TVs, né, empurrarem a programação, as coisas que mais tocam a gente assim, emocionalmente, para o bem ou para o mal, cada vez mais tarde para garantir a audiência, né? E às vezes o corpo não acompanha, ou seja, você está, na verdade, maltratando o seu corpo, né? Os médicos também não cansam de dizer isso, né? Então tá bom, com isso eu termino essa segunda parte dessa terceira aula, e daqui a pouco eu volto para falar do conceito de mediação. Até já.